Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Então abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 5, diz assim, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Sabe o que é isso? Eles começaram a ouvir: esse povo está lambendo a terra, esse povo por onde passa, meu Deus, Deus acabou de secar o rio Jordão para eles passar. A Bíblia diz que o coração dos reis da terra prometida, dos amorreus, dos cananeus, começou a desfalecer. Ou seja, o inimigo já sabe o que lhe espera. O inimigo já sabia o que lhe esperava, mas Deus pula na frente e diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra. O Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais terra que mana leite e mana mel. Porém em seu lugar pôs os seus filhos. Deus prometeu aos pais, mas pôs os filhos. Pega isso. Ele prometeu aos pais, mas quem tomou o lugar foi os filhos. Porém em seu lugar pôs os seus filhos, e a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, ou seja, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Aleluia. Deus tem falado muito conosco esses dias sobre aliança, demais, coisas assim profundas, e uma alegoria que o Senhor tem falado comigo esses dias tem sido assim, porque eu comecei a ouvir algumas músicas antigas que a gente ouvia, sabe aquelas músicas antigas assim, né? Aleluia. Comecei só a ouvir música antiga. Abri o baú lá em casa e comecei a ouvir música antiga. E o Senhor disse: ó, viu? Quando você quer celebrar, você canta música, você presta atenção na música. Mas quando está os dias difíceis, você presta atenção na letra. Ou seja, o dia que você está alegre, você celebra a música. Mas nos dias difíceis, você presta atenção no que está escrito. E o Senhor começou a dizer: tem muita coisa que está escrita que vocês não prestaram atenção.
E tem muita coisa que vocês celebraram a voz, mas não celebravam o que estava escrito. E muitas vezes vocês celebravam o que estava escrito, mas não prestavam atenção na voz, naquilo que eu tinha para falar através daquilo que estava escrito. Então o que está escrito vai ficar tão claro para você, tão claro, vai ser uma revelação celebrativa. E isso tem acontecido comigo em algumas coisas, irmãos. Sabe, como eu disse, eu diminui o ritmo como pai, como marido, como pastor. Sabe, eu dei uma reduzida no ritmo, mas parece que as coisas se aceleraram ao meu redor. Eu estou fazendo menos coisa, Bertelli, mas elas são mais eficazes, mais eficientes. Elas têm dado mais fruto e mais resultados. Gastado mais tempo em estar com Deus. E o Senhor falou uma coisa para mim, eu queria repartir com os pastores. Hoje eu vim para falar do meu coração. O Senhor me disse assim: concentre-se na sua jornada e não se compare, porque a comparação ela é ladra da alegria. Então eu vim compartilhar o meu coração com você, líder, pastor, você que está na frente de um trabalho, na frente de um PG, na frente de uma célula, você que é um empresário, que pessoas estão lá trabalhando com você. Nós precisamos nos concentrar na nossa jornada e entender que aquele que falou conosco, ele tem uma aliança com aquilo que ele disse, e essa aliança nos alcançou. Talvez o texto mais contundente para mim nesses dias é quando a Bíblia diz que Jesus chorou. Só um Deus que chora é capaz de enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Só um Deus que tem sentimentos é capaz de enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. E chegou uma hora, irmãos, que os cristãos, os crentes, os pseudos crentes, eles precisam prestar atenção no que Deus disse para eles, porque aí está firmada a tua aliança. O que Deus disse para você há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a sua aliança está firmada aí. E eu vejo muitas pessoas parando de orar. Por quê? Porque elas olham para o cenário e elas somam as impossibilidades desse cenário. E elas não têm coragem de entrar em oração, porque nem elas acreditam que o cenário pode mudar. Elas somam as impossibilidades, elas não têm ânimo para orar. E isso me faz lembrar de Lucas, capítulo 1, que tem duas figuras ali extraordinárias, que é Zacarias e Maria. No versículo 18, o Senhor fala com Zacarias. Zacarias está lá trabalhando no serviço sacerdotal. O Senhor entra, o anjo entra e diz: Zacarias, Deus vai te dar um filho. E fala como que vai ser o menino, o que é que o menino vai fazer. E de repente, quando o Senhor para de falar, Zacarias pergunta: e como eu saberei isso? Meu Deus, estava acabando de falar, eu queria saber como ele saberia. Aí no versículo 34, Gabriel visita Maria e diz: você vai ter um filho. E os dois fazem a mesma pergunta. Zacarias pergunta: como saberei isso? E Maria não pergunta simplesmente como saberei isso, ela pergunta: como se fará isso? A diferença da pergunta de Zacarias e de Maria é que Maria, ela sabia que ia acontecer, ela só queria saber como ela poderia contribuir com aquilo que estava acontecendo. Como saberei isso? Porque, como saberei isso? Zacarias perguntou, mas ele estava recebendo uma informação prévia. A informação prévia estava ali com ele. Deus estava dizendo: eu vou fazer. E ele está dizendo: tá, como que eu vou saber? Você não tem que saber, você tem que obedecer. O problema é que você quer saber. Você só tem que obedecer. Aleluia. Maria, ela disse: Senhor, como se fará isso? Porque eu nunca estive com um homem. Ou seja, eu sei que o que o Senhor está falando vai acontecer. Se você pegar as duas traduções, você vai entender o que eu estou dizendo. No mesmo capítulo, duas pessoas foram visitadas pelo sobrenatural, foram visitadas por anjos. Duas pessoas foram visitadas por anjo. Uma duvidou, perdeu a voz, e a outra recebeu, fez um cântico. Fez um cântico. Ela fez um cântico. Você está me entendendo? Ela fez um cântico. O cântico de Maria. Está lá na Bíblia. Então nesses dias o que vai definir muito não é quem tem a igreja grande, quem tem a igreja pequena. Não é o pastor que é PhD ou o pastor que está fluindo na internet. Não, é quem acreditar mais naquilo que Deus está dizendo para si.
Você precisa acreditar naquilo que Deus disse para você um dia. Deus falou, pronto, eu vou parar tudo que eu estou fazendo e eu vou obedecer o que Deus está me dizendo. É acerca da minha empresa, então eu vou fazer isso que Deus está mandando. É um produto que Deus mandou eu criar, eu vou criar. É um lugar que Deus mandou eu ir, eu vou ir. Por quê? Porque eu só preciso obedecer. Obedecer me protege. O que te protege é a obediência, não é a popularidade. Seu ministério pode ser grande, pode ser conhecido, mas a popularidade, ela não te protege. O que te protege é a obediência. A popularidade, toda vez que Jesus fazia um milagre, alguém queria coroar ele rei. A popularidade sempre vai te empurrar para o trono, mas a missão é que te empurra para a cruz. E Jesus fugia do trono para continuar na missão. A missão te empurra para a cruz. Não aceite tronos pelo caminho. Por favor, eu vou falar para vocês, líderes, homens e mulheres de Deus, não aceitem tronos pelo caminho. Amém? A sua missão vai ter que passar pela cruz. Então, por favor, não saia da missão. O trono te rouba da missão. Não é a hora de trono agora. A hora agora é da missão. Amém? E o que te protege na missão é a obediência. Aleluia. 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 Olha, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou pregando o evangelho há 28 anos. Domingo agora eu faço 57 anos. Eu estou pregando o evangelho há 28 anos, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não me impressiono com mais nada. Sabe, não quero ser radical aqui ao extremo, mas eu já não me impressiono mais com multidões, com estádios. Eu acho que eu já fiz tantas coisas que acho que na minha juventude eu queria. Eu sempre quis ter a maior igreja da cidade. Eu queria ser o pregador mais conhecido. Amém? Eu queria ser o cara que tinha mais revelações. Hoje não. Hoje eu me impressiono com uma boa mesa, uma boa continuidade. Por quê? Escute isso. Jesus não fez planos com a multidão. Jesus não fez planos com a multidão. Ele deixou claro para a multidão: vocês vão fazer parte do plano eterno. Mas ele deixou claro para a multidão que a procurava. A multidão procurava Jesus, mas ele deixou claro para ela: olha, que ele não estava ali por aquilo que elas queriam que ele fizesse. Ele fez planos, sabe com quem? Com os discípulos. Jesus fez planos com os discípulos, com aqueles que estavam na mesa. E eu vejo que a gente está chegando nesse lugar, irmãos. Eu vejo alguns pastores que estão com a gente há mais anos. As nossas reuniões, elas estão sendo mais claras, mas não é, parece que está tudo mais claro. Por quê? Porque nós estamos fazendo planos com os discípulos. E o plano com os discípulos qual era? Salve a multidão, cure a multidão, visite a multidão, sirva a multidão. Ele estava dizendo o seguinte: o meu plano é com vocês. Então eu vou dizer uma coisa para você: se cerque de pessoas que você vai passar o plano, vai deixar claro o plano. As multidões virão, irmãos. Amém? A multidão virá, mas não trabalhe agora para atrair a multidão. Trabalhe para deixar claro o plano. O plano, a multidão virá, porque esse mundo que está vivendo, que nós estamos vivendo hoje, toda essa carnalidade, toda essa imoralidade, toda essa guerra de narrativa, guerra de ideologias, guerras políticas, isso tudo vai cansar, irmãos. O mundo vai cansar disso. Isso vai bater lá na parede e vai voltar para onde? Vai voltar para a igreja, irmãos. Vai voltar para a igreja. Amém? E a igreja vai estar pronta, ela vai estar preparada, em amor, em perseverança. Por quê? Porque os discípulos, quando Jesus ressuscitou, ele não voltou para a multidão, ele voltou para os discípulos. Ele voltou para os discípulos. Quando ele falou isso, ele voltou para os discípulos, ele apareceu para os discípulos, ele entrou na casa que os discípulos estavam, porque ali tinha uma aliança. A aliança não era com a multidão, irmãos, a aliança era com os discípulos. Então priorize algumas coisas, priorize algumas alianças, porque isso é protetivo, isso vai te proteger para andar naquilo que Deus tem para você no meio da multidão.
E quando chegou no meio da multidão, Douglas, Jesus falou assim: quem come da minha carne e bebe do meu sangue. Quando Jesus falou isso, até os discípulos saíram de perto dele, porque as pessoas pensaram assim: cara, esse cara é um canibal, ele está mandando comer a carne dele e beber do sangue dele. O que esse cara está falando? Nada a ver o que ele está falando. Nem os discípulos suportaram aquela verdade. Por quê? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo, o Espírito da revelação. Irmãos, nós não estamos aqui para trabalhar para a multidão. Choca você, não choca? Mas nós não estamos aqui para trabalhar para a multidão. Não, pastor, não. Nós experimentamos o poder da contradição lógica humana. Que poder é esse? Jesus ressuscitou. Isso já contradiz a lógica humana. Quando você chega e vive um evangelho e diz que o seu Deus morreu e ressuscitou e voltará, e por que voltará? Porque ele disse que voltaria. Isso já contradiz toda a lógica humana, irmãos. Como é que você vai explicar isso para alguém? Você vai sentar com alguém e dizer: olha, Jesus ressuscitou, ele vive em você. Então o nosso evangelho ele já é uma loucura. Eu não estou dizendo para você se tornar alguém místico. Não, eu estou dizendo que não tente explicar com palavras persuasivas de sabedoria humana naquilo que você crê. Não tenta. Os seus sentidos precisam ser sedados pelo evangelho. O teu comportamento precisa ser sedado pelo evangelho. E as pessoas que lhe rodeiam, elas têm que olhar para você e dizer: cara, esse cara é fora da casinha, é fora da curva. Não é porque você é místico, é porque você é convicto. E quer saber? Convicção, você não dá aula de convicção. Não adianta você sentar alguém na tua frente e dizer: eu vou te ensinar sobre convicção. Não. Como é que eu faço? Convicção, você afeta as pessoas com a sua convicção. É a sua convicção que afeta os outros. Não tente ensinar convicção para ninguém. Eu nunca sentei com nenhum pastor e disse: eu vou te ensinar sobre convicção. Não, eles andaram juntos, nós andamos juntos, eles viram a convicção. As pessoas querem ver a convicção que você tem naquilo que você crê. Aonde você gasta o seu dinheiro, aonde você gasta a sua vida, aonde você gasta a sua mente e o seu coração. Aleluia! Nós queremos ensinar para as pessoas um evangelho de sabedoria. Você tem que ser convicto, porque Deus vai pedir coisas para você que não está na cartilha. E as pessoas vão pedir explicação. Como é que você explica isso? Você vai dizer: eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei te explicar isso. Eu sei que eu era pobre e agora eu tenho recurso para mim, para os meus filhos, para os meus netos e para investir em pessoas. Eu sei que eu não sabia nem falar direito e agora eu estou pregando em outras línguas. Oh meu Deus, você está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aleluia! Aleluia! Eu não estou tentando dizer para você ser místico, para você ser alguém desequilibrado emocionalmente. Não. Eu estou dizendo que você precisa ter tanta convicção que quem te rodeia vai dizer: cara, que isso? Eu quero isso. Eu quero isso. As pessoas, elas estão saindo das suas cidades, estão botando as suas mudanças no carro, estão indo morar em Itajaí. Eu me assusto às vezes, eu digo: Deus, segura essas pessoas. Elas chegam lá e dizem: pastor, eu quero morar aqui. Por quê? Porque eu quero isso. Isso o quê? Eu quero viver isso. Se você for convicto naquilo que você vive e crê, sabe, Jesus ia passando, ele só olhava e dizia assim: ó, segue-me. Eu não estou falando de seguidores, de likes, de internet. Eu estou falando de alguém que é capaz de abandonar a sua vida para ter um pouquinho daquilo que você carrega. E você não deveria nem se orgulhar por isso, porque às vezes nem você crê no que você tem. Às vezes nem você crê no que você tem. É necessário alguém vir dizer: olha, eu vi Deus na sua vida, para que você creia.
Às vezes nem você crê. É preciso alguém dizer: uau, que palavra, porque nem você acredita. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu tenho uma aliança com você. Eu marquei você para sempre. E você não vai conseguir viver de outro jeito, em outro lugar, de outra forma. Não tente mudar a sua mente, não tente mudar seu coração, não tente impressionar pessoas com palavras persuasivas de sabedoria humana. Apenas queime, apenas queime, apenas queime, apenas queime. Levante um pouco as suas mãos, solta um pouco dessa unção para mim. Libera um pouco dessa unção. Não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Jesus, eu não vou parar, Jesus. Eu vou até o fim. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Glória a Deus aqui. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Solta, 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 solta. Tem fogo cerrado em meu peito. Solta isso na sua vida. Eu oro por você, por um novo tempo na sua vida. Eu não tenho descanso. Um novo tempo. Deixa queimar, deixa queimar. Eu oro por um novo tempo no seu ministério. Comece de novo, comece de novo.
Ei, não vou parar. senta aí, senta aí. Gastarei minha vida aos teus pés. Para sempre, para sempre. Eu não vou parar. Eu gastarei Minha vida aos teus pés. Eu entrei aqui para morrer, Jesus. Eu entrei nesse lugar para morrer, Jesus. Eu vou morrer aqui, Jesus. Vou morrer vazio. Eu vou morrer vazio, Jesus. Eu vou despejar tudo. Eu vou soltar tudo, Jesus. Eu vou gastar tudo, Vou Jesus. morrer vazio. Tudo. Eu tenho uma aliança. O inimigo já sabe que eu tenho uma aliança. Ele já sabe que Deus está junto, porque quando ele viu que o rio Jordão abriu, quando chegou nos cananeus, nos reis dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, quando chegou na cabeça, quando chegou no trono, os reis disseram: e agora, quem é que vai parar esse povo? Ninguém vai parar esse povo, Jesus. Ninguém vai parar esse povo, nenhuma ideologia, ninguém vai parar, Senhor, porque é a tua palavra. O inimigo já sabe quem você é. Se aproveite disso. Se aproveite disso. Aleluia. Nós experimentamos o poder da contradição humana. Jesus ressuscitou. Isso é tudo. Isso não é lógico, mas é verdade. Então o poder de uma vida, o poder da sua vida não depende mais de como as coisas estão, de como o cenário atual apresenta, mas depende daquilo que o Senhor disse para você. E o Senhor disse para você: isso é convicção. Eu voltarei e vos levarei comigo. Isso é convicção. Mas pastor, eu não sou assim tão... eu não sou tão sábio, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão forte, eu não sou tão... pastor, eu sou uma luta. Que bom, porque a revelação começa quando você reconhece que não é. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Então de manhã semeia a semente, de tarde não retires a mão, porque tu não sabes. Quando você sabe que não sabe, reconhece que não sabe, você já está sabendo. Mas eu não sou tão forte, eu não sou tão inteligente. Eu já dei todas essas desculpas para Deus lá no começo, agora eu não dou mais. Lá no começo eu dizia: Deus, eu não sou... Ele sabe o que ele dizia? Leia as Escrituras. Leia Eclesiastes 9:11. Eu vi isso: debaixo do sol não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Mas o tempo e a sorte ocorrem a todos. Sabe o que Deus está dizendo? Você só precisa estar no lugar certo, na hora certa, Luiz. Então, por favor, julgue. Eu vim aqui nessa noite para abrir meu coração e rasgar meu coração para você e dizer: meu Deus, você precisa ter convicções do que Deus te disse. Você precisa crer no que Deus te disse. Então as pessoas que estão perto de você, elas vão crer também. O pastor Jean falou isso. Ele teve que dar o primeiro passo. Eu não estou falando de dinheiro, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer outra oferta. Relaxa. Relaxa. Eu não estou tentando jogar você para cima para depois tirar o que você tem. Calma. Talvez você já passou por isso em algum lugar. A ideia aqui não é essa. Porque se você é desprendido, Deus não precisa tirar nada de ninguém. Deus não precisa tirar nada de mim. Por quê? Porque eu solto. Porque eu solto. Agora, por favor,
Sempre que nós não julgamos o que os profetas disseram, o final foi cativeiro, foi queda de muro, foi cidade destruída. Então, por favor, julgue o que esse moribundo aqui está te dizendo. Julgue o que este homem aqui está te dizendo hoje. Você precisa ter convicção, ou então sai da frente. Você não pode estar diante de pessoas sem convicção. Você não pode estar diante de pessoas sem convicção. Jesus tinha tanta convicção que por onde ele passava, as pessoas já sabiam, havia uma intrépida resolução na sua face. Jesus sabia para onde estava indo. Então, irmãos, esse é o poder da aliança. Eles chegavam na terra. Quando eles chegaram na terra, que atravessaram o Jordão, irmãos, eles já estavam na terra. Mas você não conquista nada sem aliança. Já era deles, mas o Senhor disse: Josué, você tem que circuncidar. Eles precisam ter uma noção, como disse o pastor Juscelio aqui, do que é ser filho, do que é ter uma aliança. Faz uma faca de pederneira, circuncida os filhos de Israel, corta a pele do prepúcio de todo homem, de toda criança, porque eles não vão conquistar essa terra na força, eles vão conquistar na aliança. Tem coisas na sua vida que você não vai conquistar na força, nem na sabedoria, até porque não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão. Você não vence sem aliança. A vitória não está na força, está na aliança. Quando o Senhor disse: hoje eu arranquei de vocês o opróbrio, ou seja, a vergonha do Egito, Deus estava dizendo o seguinte: hoje eu estou mudando a mente de vocês, eu estou mudando a consciência de vocês, porque eles eram filhos de Israel, fazendo um trocadilho, eles eram filhos da mãe, mas não eram filho do pai. E Deus disse: agora eu vou circuncidar e vocês vão saber quem são, porque eles já sabem o que eu sou capaz de fazer por vocês, mas agora eles precisam saber quem são vocês. Eles já estão com medo daquilo que eu faço por vocês, mas agora você vai se posicionar, como disse o pastor Juscelio, você vai se posicionar como um filho. Essa terra é sua, mas se você não pegar, ela não vai ser sua. E você não vai ter que pedir por favor para as pessoas saírem. Você vai tomar, é seu. Esse é o seu território. E quem é que faz isso? Essa circuncisão é o Pai, irmão. E o versículo 8 diz que eles tiveram que ficar ali até serem sarados, porque a circuncisão fazia uma ferida no prepúcio, no órgão genital masculino. E eles tinham que ficar ali. E às vezes você pensa que o pai está castrando, ele não está castrando, ele está circuncidando. E às vezes você pensa que ele está circuncidando, ele está castrando. Como é que eu sei que eu estou sendo circuncidado ou castrado? É fácil. Porque depois do ferimento, se você for permitido a você dar fruto, se for permitido a você reproduzir, se for permitido a você dar continuidade, então você não foi castrado, você foi circuncidado. Mas se depois do ferimento você não puder expor, você não puder falar, você não puder dar continuidade, meu irmão, sai daí, esse não é seu lugar. Porque tem pessoas que não circuncidam, eles não permitem que outros reproduzam também no mesmo rebanho. Só quem produz aqui sou eu sou a matriz e mais ninguém. Isso não é paternidade, e isso sim é mutilação. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então você vai ver, por exemplo, líderes que foram feridos, porque na hora da circuncisão eles não foram circuncidados, eles foram castrados, que hoje estão no altar vendendo uma cura que eles não experimentaram. Por quê? Porque eles nunca baixaram as calças para ninguém, nunca mostraram a sua nudez para ninguém. Sabe que Paulo circuncidou Timóteo? Você lembra disso? Atos 16, versículo de 1 a 3. Timóteo, ele não circuncidou para salvação. Timóteo já era crente,
mas foi um ato de paternidade. E Timóteo não era uma criança de 8 dias, era um homem. Você imagina Paulo parando na frente de Timóteo com uma faca de pedra na mão e dizendo: Timóteo, baixa aí as calças, coloca aqui na minha mão o seu órgão genital masculino. E Paulo pegou a faca e cortou. Então quem exerce paternidade na minha vida? Quem toca na minha intimidade e não me castra. Então quem é paternal na minha vida? É aquelas pessoas que tocam na minha intimidade, mas me permitem continuar. E quem é meu filho? É aquele que não vem só apresentar seus serviços, mas tem coragem de baixar a calça e dizer: me ajuda com isso, aqui eu sou pecador. Às vezes a pessoa tira uma foto comigo e põe na internet: meu pai na fé. Não sou, não. Eu só me considero pai de quem eu toco na intimidade. Por que eu estou falando isso? Porque a aliança está aí. Nós precisamos continuar caminhando, mas não dá para caminhar pelo serviço, nós temos que caminhar em aliança. Se você quer ser um filho, você precisa entregar para alguém a sua intimidade. E quer saber de uma coisa? O nosso objetivo não é criar filhos, é preparar os próximos pais. Eu sou rodeado de jovens, irmãos, e eles me zoam direto. Às vezes eles estão conversando sozinhos, eu sei que eles estão me zoando, mas eu deixo. Por quê? Porque quando eu toco na intimidade, irmão, aí sangra. E por que sangra? Porque essa é a ferida da paternidade. É a ferida da paternidade. Então entenda isso. Paulo não circuncidou para ele aceitar Jesus, mas para ele ser aceito pelos homens. As suas alianças vão torná-lo aceito pelos homens e aprovado por Deus. Se você ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo de 2 a 5, você vai ver ali falar da avó, da mãe, mas não fala do pai de Timóteo. Porque o pai de Timóteo era grego, não entendia sobre circuncisão, entendia muito sobre sabedoria. Irmão, seu pai não é quem transfere sabedoria para você, é quem te marca. Escute o que eu estou te dizendo. Leia as escrituras. A circuncisão, a circuncisão é o selo da aliança. Sem ela, tudo pode ser feito, sem gerar a identidade de Deus naquilo que está sendo feito. Sem aliança, tudo é feito, mas não gera identidade de Deus naquilo que é feito. Lembra de Êxodo 4, 24? Você vai perceber no capítulo 3 inteiro, quase no capítulo 4 inteiro, Deus gasta tempo para convencer Moisés, pastor Daniel, para convencer Moisés a ir salvar os filhos de Israel. E a Bíblia diz que, e Moisés diz: mas eu não sei falar. E Deus diz: mas Arão fala no teu lugar. Mas eu sou gago. Mas Deus insistindo com Moisés, até que Moisés aceitou. E quando Moisés está indo, ele para numa estalagem e Deus se apresenta com ele. E a Bíblia diz no versículo 24 de Êxodo 4 que Deus queria matá-lo. Meu Deus, Deus queria matá-lo, mesmo depois de ter o chamado e falado o que queria dele. Deus disse: eu quero isso de você, eu te chamei para fazer isso. Moisés aceitou, Moisés está indo. No caminho Deus quer matá-lo. Por quê? Porque ele não tinha circuncidado seus filhos. O que eu aprendo aqui? Que para Deus é mais importante você marcar seus filhos do que ganhar uma nação. Para Deus é mais importante. E é o primeiro relato que você vai ver uma mulher circuncidando seus filhos, porque Moisés não circuncidou ninguém. O homem que a Bíblia chama de o maior legislador, e é mesmo, porque Moisés é o cara, mas é o homem que não circuncidou ninguém. Por quê? Foi criado por 3 mulheres: Joquebede,
a filha de Faraó e a sua irmã Miriam. Ele não foi tocado por um homem. Quando eu falo isso, irmãos, eu não estou querendo expor machismo aqui, por favor, entenda. Mas vamos respeitar os papéis do homem e da mulher. E não adianta, você pode vir com tese, não sei de onde, eu estou com a Bíblia. E a Bíblia diz que o homem é o condutor da sua casa. A mulher edifica ela, mas quem conduz é o marido. O homem protetor. O homem é o discipulador. Pastor, eu que não tenho marido, casa com Jesus. Teu marido vai te ensinar a cuidar dos seus filhos. Amém? Às vezes as pessoas acham que a gente é machista, que a igreja de Jesus é machista. Não, irmãos. O papel é claro nas escrituras. Amém, irmãos? O papel é claro. Minha esposa está viajando, chegou hoje dos Estados Unidos 13 dias. O homem não ser mulher não serve para nada, irmão. Estou numa depressão que só Jesus. Eu estou te falando, eu estou quebrantado. Quebranto fácil. Estou chorando fácil. Às vezes a gente quer matar, mas faz uma falta, irmão. Glória a Deus. Você está rindo porque você também quer matar ou não quer? Perguntaram uma vez para a mulher de Billy Graham se ela já pensou em divórcio. Ela disse: divórcio não, só em homicídio. Está na Bíblia. Não está na Bíblia. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.